Estaremos ao vivo, então, em 3, 2... Estamos ao vivo. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Que combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios. Que não se cala contra a violência de gênero e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Graças a Deus, Nossa Senhora, estamos ao vivo. Ó. Beatriz. Olá, posso começar? Sim. Olá, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos aqui a mais uma atividade do Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa é a mesa Uma Perspectiva Internacional sobre Violência de Gênero durante a Pandemia. Eu sou a Beatriz Acioli, sou coordenadora de pesquisas e impactos do Instituto Avon e você a mediadora e coordenadora da atividade agora desta mesa, que contará com as presenças ilustres da Julie, representante do Human Rights Watch de Bangladesh, responsável pelo sul da Mello, filósofa, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, mestre em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, especialista em violência de gênero, participou nos anos 80 da criação do SOS Mulher em São Paulo, a primeira organização feminista do país a atuar no atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, e como diretora do Instituto Patrícia Galvão, desde 2006, ela ações de comunicação junto à imprensa e redes sociais sobre violências às mulheres no Brasil, e a Maimuna Sila, ou Silá, depois me corrija, Maimuna, que é da Guiné-Bissau, estudou em Portugal, em Coimbra, até terminar o curso de Direito, e tem 3 pós-graduações em Direito Bancário, Direito de Energia, dos Recursos Naturais e Direitos das Telecomunicações. Atualmente ela é mestranda em Estudos sobre as Mulheres, né, pela Universidade Aberta de Lisboa, e é advogada, uma das sócios fundadoras da Sociedade de Advogados Direitos e Justiça, com sede em Bissau, na Guiné-Bissau, desde agosto de 2015. E desde março desse ano, através da Fundação Ana Pereira, que é presidida por ela,
a Maimuna tem idealizado o projeto da plataforma Bioxan, um olhar sobre as meninas e as mulheres na Guiné-Bissau. É com muita alegria, muita honra que eu faço esse papel de organizar essa atividade. Dou primeiro a palavra a Julie. Welcome, Julie. Okay, well, thank you so much. Muito obrigado pelas boas-vindas e a apresentação. É uma honra poder compartilhar esse trabalho e fico atenta à conversa que vai haver aqui. Este relatório, eu sou Júlia, trabalho para a Human Rights Watch em Bangladesh, particularmente, e vou apresentar as descobertas do relatório que eu pesquisei dos direitos humanos em Bangladesh nos últimos 3 anos, mas foi publicado apenas este mês e, particularmente, é muito pertinente hoje em dia, é particularmente relevante por 2 motivos. O primeiro é porque a violência doméstica em Bangladesh, dentro da Covid-19, da pandemia, aumentou substancialmente durante o lockdown em muitos países do mundo, como aconteceu. E, ao mesmo tempo, as mulheres de Bangladesh, as ativistas, estão nas ruas, protestando a falha do governo em lidar com a violência sexual contra mulheres e crianças e meninas. Então, é um momento pivotal para o governo tome ações concretas para promover mudança e tratar a violência entre mulheres em Bangladesh, que é enorme, é pervasiva em toda a sociedade. 70% das mulheres e meninas em Bangladesh relataram experiências com violência dos seus parentes ou maridos. 80 mulheres, 70% de 80 milhões de mulheres, é muita coisa. E, ao mesmo tempo, tem muito pouca opção para onde elas podem ir, onde elas podem procurar ajuda. Então, 70% dessas 80 milhões de pessoas que experienciam violência têm apenas 21 abrigos do governo para essas mulheres todas. E para muitas não há nenhum lugar para que cheguem até lá. Esse problema aumentou exponencialmente durante a pandemia. Então, conforme apareceu o lockdown, também as próprias abrigos estavam fechando-se e não recebendo novas pessoas. A violência estava aumentando e os abrigos estavam também se fechando e por uma taxa muito baixa. Como é o caso de muitos contextos também, as leis sobre violência doméstica são boas, sim, mas muitos advogados e muitas mulheres não sabem dos seus direitos sob essas leis. Então, há muita pouca consciência sobre que medidas as mulheres poderiam tomar em termos legais. Muitas mulheres com quem conversei nem sequer sabiam que tinham direito de um advogado, por exemplo, no caso de violência doméstica, ou que haviam abrigos que elas poderiam acolher, poderiam ser acolhidas por eles. Então, quando as mulheres estão enfrentando violência em Bangladesh, frequentemente, como não há lugar para ir, não há uma forma de escapar, elas também têm medo de ir para a polícia, porque a polícia, geralmente, quando vão à polícia e reportam a violência, a polícia não dá bola. E uma mulher com quem eu falei, que esteve casada por 12 anos, ela era machucada, apanhava constantemente, e ela e a sua criança, ela foi forçada a casar-se com ele, mas nunca foi à polícia durante esses 12 anos, apesar de ser atacada por eles com produtos químicos nos olhos, 3 vezes, temporariamente cegando ela durante esses 12 anos, mas nunca foi à polícia, porque não acreditava que a polícia poderia fazer alguma coisa. Depois, 12 anos casada, ele atacou ela com ácido, porque ele perdeu o emprego dele. E quando ela finalmente foi à polícia, depois de ser atacada com ácido, a polícia disse que eles não acreditavam que ele tinha feito isso e deixaram ele ir sem puni-lo.
É muito típico. A polícia não acredita nas mulheres quando elas vão lá, e então elas voltam para o marido que abusa delas, e, aliás, ficam pior ainda, abusam mais ainda porque foram à polícia. Então, muitas mulheres disseram que não, o risco é muito grande para a polícia para relatar essa violência. Então, elas decidem que é melhor aguentar. E 70% de 80 milhões de mulheres enfrentam abuso e só 3% vão à polícia, foram à polícia. Então, quando elas vão, quando um caso é consecutivo, quer dizer, quando ele é perseguido, aí eles dão um advogado, e os advogados públicos não treinam-se, não são treinados em lei pública. E muitos desses advogados não sabem que deveriam coordenar-se com oficiais de investigação para garantir que eles próprios tenham as evidências para dar adiante seguir adiante com o caso, e também não sabem, não só não são treinados em lei criminal, lei penal, mas também não trabalham com lei de violência doméstica, não sabem como trabalhar com as vítimas, e sempre aceitam gorjetas. Então, toda mulher que eu falei, quase toda mulher, estavam pedindo que tinham que pagar propina para os advogados, para que eles levassem a cabo os seus casos, e às vezes também aceitavam propinas dos maridos para desistir do caso. Então, mesmo que elas levam adiante um caso, que é muito raro, esses casos são demorados por anos e anos. A violência doméstica em Bangladesh é de que os casos deveriam ser terminados em apenas meses, mas, na realidade, os casos continuam por anos, e as mulheres não têm abrigo para onde recorrer, não há leis de proteção a testemunhas, então, em Bangladesh, então elas têm essas ameaças constantes, e a violência, e os casos continuam e continuam. Ao mesmo tempo, a mãe precisa dar muitas propinas para que o seu caso siga adiante. As mulheres, meninas, têm muito menos apoio, ou muito menos acesso a apoio legal em Bangladesh. E tem essas propinas que elas têm que pagar e não tem como pagar isso. Então, as mulheres desistem dos seus casos porque é muito perigoso ou porque não tem dinheiro para pagar as propinas. E muitas vezes fazem acertos por fora da corte, mas que não compensam nem um pouco o sofrimento que elas, de fato, passam. Além disso, tem a corrupção. Bangladesh, 3,5 milhões de casos em andamento, e em muitos países onde o sistema legal não entraram ainda online, né, como em vários países. Então, muitos dos casos só estão em papel, empilhados, em pilhas em tribunais. As pessoas passam anos e anos e anos em detenção pré-processo. E, então, enfim, é um montoado de casos a serem resolvidos e não há nenhuma transparência. Então, as mulheres têm que pagar suas propinas para adiantar os seus casos, porque, caso contrário, as pessoas, as autoridades não dão andamento aos casos, tem que procurar em pilhas e pilhas de papel. E isso se trata de um acesso à justiça e transparência. E eu falo, seria bom se houvesse informação online, sim. E isso poderia, então, reduzir a corrupção e aumentar o acesso à justiça para a violência de gênero. Quando você entra no estágio de realmente haver condenas com resultados, tem 80 milhões de pessoas, de mulheres no Bangladesh, 70% estão sofrendo abuso, 3% dessas mulheres estão processando nos tribunais, mas só 1% desses 3% tem algum resultado, qualquer que seja. Então, não admira que tantas mulheres, logo no começo, decidem não levar adiante os seus apoios legais, digamos. Então,
se faz recomendações para o governo, sim, como se faz para regulamentar essa disparidade de justiça. Então, muito pouco a prevenção também, intervenção antes de acontecer a violência, muito pouco disso. Então, estou aberto a perguntas. Muito esclarecedora, embora, né, perturbadora. Há muitos paralelismos em países como o Brasil, em que a gente também padece de índices altíssimos de violência contra a mulher, e vivenciou durante agora o período da pandemia uma situação ainda mais calamitosa. Quero agradecer a sua presença e lembrar para todos e todas que estão participando que a Julie, por uma questão de segurança pessoal, né, não está sendo apresentada pelo nome e sobrenome, também não tem o vídeo ligado. Ela tem apenas a imagem da instituição para a qual ela trabalha. E agora eu gostaria de dar a palavra com muita alegria para a Jacira Mello, a Jajá, para contar um pouco do Brasil durante essa dupla pandemia do novo coronavírus, a Covid-19 e os nossos números pandêmicos, epidêmicos de índices de violência contra mulheres. Boa tarde, Jajá. Muito obrigada por estar aqui. Oi, boa tarde. Já liguei tudo. Oi, boa tarde, Bia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar fazendo parte do encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Antes de começar, eu vou fazer uma apresentação de uma pesquisa de opinião que o Instituto Patrícia Galvão realizou recentemente, mas antes eu queria fazer um breve comentário em relação ao governo federal e violência contra as mulheres no contexto da pandemia. O Ministério da Mulher do Brasil, em 2020, executou apenas uma pequena parte do orçamento para o enfrentamento da violência com violência doméstica. Então, nós temos o Ministério da Mulher que executou minimamente um orçamento para o enfrentamento da violência doméstica. Isto é, em plena pandemia, aumento de violência, e o governo federal não investiu em políticas públicas desse caso. Também quero fazer uma observação em relação ao Judiciário e Segurança Pública. Essas duas instâncias implementaram canais de atendimento remoto para pedido de medidas protetivas e para mulheres em situação de violência doméstica. Isto é, registro, colocaram à disposição das mulheres para o registro online de ocorrências domésticas e, então, para enfrentamento. Nós estamos dizendo que o governo federal, que tem recurso para enfrentamento à violência contra as mulheres, executou somente 6% do orçamento. Eu acho que é importante colocarmos esse tema, porque é uma questão muito, muito, muito grave. Agora, em seguida, eu vou habilitar aqui a minha apresentação. Eu tenho que pôr aqui no share, como é que eu faço? Já fez todo o share screen? Já. Então, agora vai para a sua apresentação. Pergunta se as pessoas estão vendo. Está vendo, por favor, Bia, a minha apresentação está aparecendo? Agora vai naquele. Está sim, Jajá, está tudo correto, só coloquem isso. Perfeito. Tá, eu vou colocar vocês aqui para baixo. Então, eu vou aqui apresentar, por favor, me ajuda a ver o tempo, Bia. Violência contra as mulheres no contexto da pandemia. É uma pesquisa de opinião realizada em outubro pelo Instituto Patrícia Galvão, Locomotive, tivemos apoio do Consulado da Irlanda e de uma organização chamada Henrique Schibon. A pesquisa tem uma metodologia quantitativa, ela foi online, com 1.500 entrevistas. Aqui, 1.000 entrevistas com mulheres e 500 com homens, e a partir dos 18 anos, e ela trabalhou em nível nacional, em todas as regiões do país.
Bem, o contexto, a primeira parte da pesquisa é contexto de pandemia, impacto no cenário de violência doméstica contra mulheres. Para 87%, a pandemia fez com que a violência contra as mulheres aumentasse. Para 74%, aumentou muito. A percepção da população é bastante conectada com a realidade. Para 88%, o isolamento social e a quarentena fizeram com que a violência contra as mulheres aumentasse. Para 95%, homens que agridem mulheres no isolamento social já faziam isso antes da pandemia. Essa também é uma percepção estratégica, para vermos que há um aumento da violência, mas essa violência é percebida como esses agressores já agrediam suas companheiras antes da pandemia. Para a maioria, a pandemia fez aumentar as agressões físicas e verbais, a violência sexual, os ataques na internet e o assédio contra as mulheres. Então, aqui no gráfico dá para perceber agressões físicas dentro de casa, 91% entende que há um aumento, agressão verbais dentro de casa também, 91% percebe um aumento, violência sexual, xingamento e ameaças pela internet e assédio. Álcool, estresse, maior convivência, falta de dinheiro, sobrecarga da mulher por falta de divisão do trabalho em casa, são os fatores mais citados para o aumento da violência doméstica na pandemia. Para ganhar tempo, eu vou passando um pouco mais rápido. Então, a pandemia tem ainda mais difícil para as mulheres romper o ciclo da violência. Essa foi um outro passo da pesquisa. 49% acreditam que ficou mais difícil para a mulher denunciar a violência doméstica na pandemia. Ficou mais difícil denunciar o agressor na pandemia. A pandemia não interferiu na facilidade de denunciar o agressor. Ficou mais difícil fazer essa denúncia. Agressor, então, como assim foi percebida a dificuldade de fazer a denúncia? Agressor vigiando a vítima e o isolamento de amigos e família são os principais dificultadores para que as mulheres vítimas de violência busquem apoio na pandemia. Aqui é uma percepção também grande, então o agressor pode vigiar a mulher o tempo todo, a mulher está isolada de amigos e família, a mulher não tem para onde ir, os serviços de atendimento estão fechados. No primeiro momento da pandemia, aconteceu uma dificuldade de acesso aos serviços. 74% das mulheres dizem saber qual é o número de telefone para ajuda à vítima de violência contra as mulheres, mas apenas 24% citam o 180. O 180 foi um número criado no primeiro momento da aprovação da Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da violência contra as mulheres, mas a maioria das pessoas ainda sabem que existe um número, mas não conhecem esse número em grande volume na sociedade. 31% já ouviram falar sobre aplicativos criados na pandemia que ajudam vítimas de violência doméstica a pedir ajuda. Contudo, metade dessas pessoas não sabem dizer o nome desses aplicativos. Então, nós tivemos esse importante recurso, mas a maioria das pessoas não conhece esse aplicativo. 44% afirmam já ter ouvido falar sobre a campanha Sinal Vermelho, que ajuda a vítima de violência doméstica. Essa é uma outra dimensão importante, porque essa campanha Sinal Vermelho foi pensada no campo do judiciário. E
teve uma divulgação importante e 44% revelam conhecer essa campanha. Depois eu posso comentar um pouco mais como ela acontece no Brasil. A população percebe um aumento da violência contra a mulher e reconhece a gravidade da violência psicológica. Esse é um avanço que a gente pode pensar em relação à violência psicológica, que tem a ver com essa Lei Maria da Penha, que nós temos há 14 anos no Brasil, e que contribuiu muitíssimo para que a violência contra as mulheres fosse enfrentada em outra dimensão. 98% consideram a violência contra a mulher um problema grave no Brasil. Essa é uma percepção importante, que tem a ver com tudo que eu tenho comentado em relação à lei, em relação à divulgação de casos de violência contra as mulheres nos meios de comunicação. 91% concordam que a violência psicológica é tão grave quanto a violência física. Isso também é um avanço no debate público, na percepção das mulheres em relação à violência física, mas também violência psicológica. E para 79%, as mulheres reconhecem cada vez mais quando estão em uma relação violenta. Aqui tem o detalhamento da pesquisa e é também uma dimensão muito importante para essas questões. A maioria da população entrou aqui, a maioria da população percebe a violência doméstica como um problema que atinge todos os grupos de mulheres, pobres e ricas, negras e brancas, lésbicas e trans e heterossexuais, com deficiência, sem deficiência, do campo, da cidade, indígenas e brancas. 73% discordam de que a violência contra a mulher só acontece nas famílias mais pobres. Esse também é um avanço que nós tivemos nesses últimos anos, isso avanço na perspectiva da percepção da população, de que a violência acontece em todas as camadas sociais. Opinião se divide. 44% consideram que a forma como a mídia mostra a violência doméstica contra a mulher contribui para o aumento desse crime. 41% discordam, acreditam que a cobertura da mídia contribui para a expansão desse debate. Então, esta era a minha apresentação para vocês. Deixa de share screen. Deixa de compartilhar. Muito obrigada, Jajá. Deixa eu ver aqui, sair desse compartilhamento, stop, share, voltei. Então, era essas considerações que eu queria trazer, não sei qual foi o tempo, se avancei no tempo, Bia. Falou até em menos. É menos. Então, me parece, nós fizemos essa pesquisa agora mais para o final do ano, ela foi a campo em outubro, e corremos para fazer essa pesquisa para ter essa percepção da população, para divulgar através da imprensa, das redes sociais, e também para chamar a atenção não só do campo da segurança pública, do judiciário, mas especialmente ao governo federal, porque, como eu já comentei no início da minha fala, o governo federal, o Ministério da Mulher, só executou 6% do orçamento, isto é, de 24 milhões de reais, só executou 6%, num ambiente de pandemia, num ambiente de crescimento da violência contra as mulheres. É minha contribuição por enquanto. Obrigada. Muito obrigada, Jajá. Aliás, era uma pergunta até que já tinha surgido no nosso chat. Parece tão estapafúrdio que o recurso orçamentário tenha se restrito a só 6%, né? Esse ano, num ano tão peculiar, um ano ainda mais problemático para as mulheres brasileiras, em que
uma das soluções para o contágio do vírus era ficar em casa, mas nós sabemos que no Brasil o espaço doméstico é um espaço perigosíssimo para as mulheres. Muito obrigada pela sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra à Maimuna. Muito obrigada, Maimuna, por se juntar a nós. É um prazer conhecê-la, é um prazer ouvi-la. Boa noite, Maimuna. Mas tenho aqui alguns apontamentos que me vão guiar, digamos assim. Primeiro, quero-vos dizer que a Guiné-Bissau é um país que fica na costa ocidental do oeste africano, faz fronteira com o Senegal e com a Guiné-Conakry. E na Guiné-Bissau existem muitas leis, por incrível que pareça. Nós temos mais ou menos 36 mil quilómetros quadrados, temos pouco mais de 2 milhões de pessoas, de cidadãos, não é? De habitantes, e existem muitas leis. Mas poucas são as leis que são execuíveis, poucas são as leis que podemos dizer que funcionam, que têm utilidade. Desde logo vou-vos dar um exemplo, a Lei da Violência Doméstica, que é de 2014, faz menção à possibilidade de se separar temporariamente o agente, o infrator de casa em que coabita com a vítima. Mas não diz como, não diz às expensas de quem, nem sequer garante. Claro que não é a lei que há de fazer isso, mas o próprio governo depois não garante essa possibilidade, ou seja, não adianta nada termos leis muito bonitas, como a Guiné-Bissau tem, mas se depois o cidadão não sente os efeitos dessa lei. Há pouco a Julie, da Human Rights Watch, referia a falta de conhecimento ou da aplicação das leis por parte das autoridades judiciárias. E aqui também, podemos fazer um paralelo, porque na Guiné-Bissau também acontece a mesma coisa. Muitos magistrados do Ministério Público e até mesmo magistrados judiciais não têm conhecimento, não conhecem a lei da violência doméstica, portanto nunca chegam a enquadrar um crime de violência doméstica na lei. Vão pelo enquadramento da lei geral, que é a lei penal, o Código Penal, o que podemos dizer que acaba por descaracterizar ou tornar menos caracterizada, digamos assim, esse tipo de crime, porque se o legislador entendeu que havia a necessidade de se fazer uma lei especial, é porque temos segui-la, não é? Temos as leis por algum motivo. Eu, como a Beatriz mencionou, eu sou presidente da Fundação Ana Pereira, criada em 2018, mas que criou em março, houve a necessidade de se criar uma plataforma online que pudesse dar resposta às demandas e às necessidades das mulheres no que respeita à violência baseada no género, sobretudo. E nós tínhamos preconizado inicialmente chegar a 20 mil meninas e mulheres. E a verdade é que até 31 de outubro nós chegámos a 76.566 meninas e mulheres. Eu sei que isso, quando comparado com o Brasil, é irrisório, mas a verdade é que para a nossa realidade isso é imenso e é de notar. E nós recebemos 46
denúncias. Passo ainda a informar que na Guiné-Bissau não existe um número de emergência, é que nem sequer poderíamos falar da possibilidade que a Jacira estava a colocar de mulheres que conhecem ou não conhecem o número, porque aqui simplesmente não existe. A plataforma Bioxan tem um número, mas lá está, é um número de telefone normal, que nós tentamos divulgar ao máximo. Temos os spots publicitários, onde nós sempre repetimos o número para que as pessoas saibam, e muitas mulheres acabam por utilizar esses números, e foi através disso que chegaram até a nós para poderem fazer essas denúncias. E também na Guiné-Bissau não existem casas de acolhimento, mas eu quero pedir a vossa permissão aqui para fazer uma crítica, espero eu que seja entendida como sendo construtiva. A mim aflige-me e leva-me, causa-me alguma estranheza, medidas que isolem a vítima, ou seja, nós vamos privar a vítima da sua liberdade quando ela não cometeu qualquer tipo de crime. Okay? Quando quem deveria ver a sua liberdade privada deveria ser o infrator, quem efetivamente cometeu um crime. Mas o que é que nós fazemos? É o excesso de zelo que nos leva a privar aquela pessoa de liberdade. Eu estive no Brasil exatamente há um ano, onde visitei casas de acolhimento em Piauí e creio também que de Brasília, onde as mulheres estão completamente isoladas, nem têm acesso ao telefone, nada. Mas quem é que deveria ser isolado? Se calhar deveria ser o infrator. Por que a justiça é tão morosa, ou melhor, deveria ser mais célere para poder isolar o próprio infrator e não privar a vítima da liberdade, da sua liberdade que tem direito. Como dizia eu, faltam dados aqui na Guiné-Bissau, e, sobretudo, dados específicos sobre as mulheres. Okay? Não só dados, mas dados específicos sobre as mulheres. Saber obter dados que nos possam realmente permitir fazer uma análise desagregada daquilo que são tudo o que interessar à mulher, sobretudo no que respeita à violência. Neste momento, só para a vossa informação, a Fundação Ana Pereira está a dirigir um inquérito justamente sobre a violência baseada no género. Mais concretamente, nós elegemos 3 tipos de violência, que são os mais comuns aqui na Guiné-Bissau, que seria a mutilação genital feminina, casamento forçado e a violência sexual. Por que é que isso surgiu? Surgiu na sequência de nós termos recebido aqui uma denúncia, onde uma vítima de 17 anos confidenciou-nos que, quando foi ao hospital para ser submetido a um exame médico, um médico profissional de saúde, disse que não poderia aferir ou determinar se tinha ocorrido violência sexual ou não, porque a menina não era virgem. Isso deixou-nos extremamente em alerta e entendemos que conseguimos financiamento do UNFPA para levar a cabo um inquérito. Mas esse inquérito é especialmente dirigido aos profissionais que lidam diretamente com as vítimas de violência baseada no género, e aí também nós escolhemos 3 tipos de profissionais, grupos de profissionais. Escolhemos os da educação, ou seja, escola, escolhemos os profissionais de saúde, naturalmente, e escolhemos os profissionais de justiça, para podermos aferir o conhecimento que eles têm em relação à violência baseada no género, os mecanismos de resposta que existam ou que deveriam existir, para podermos obter dados. Desde já posso dizer que só a partir daí é que nós vamos poder determinar se houve ou não aumento de casos de violência baseada no género, mais concretamente violência contra a mulher durante o período da pandemia, mas nós podemos avançar
pelos poucos dados que nós temos, que houve sim aumento, sobretudo casos de casamento forçado, casos de mutilação genital feminina, porque muitas famílias viram-se sem ações de sensibilização, muitas comunidades, então entenderam que era um momento propício para poderem perpetrar esse tipo de crimes. E aproveito ainda para vos informar que a violência baseada no género não tem sido prioridade do Estado guineense, e tanto é assim que não existe no Orçamento Geral do Estado qualquer tipo de percentagem, qualquer tipo de rúbrica alocada para a previsão ou para o combate, não é? Vocês ali chamam de enfrentamento, para o combate à violência. Se aí, no Brasil, como disse a Jacira, apenas 6% do orçamento destinado foi utilizado, aqui sequer existe essa previsão, o que é lamentável. O pouco trabalho ou muito trabalho que tem sido feito por ONGs como aquele que eu lidero, tem dependido muito de financiamentos de organismos internacionais. Se hoje estamos a fazer alguma coisa, é tudo graças a organismos internacionais. O Estado é completamente omisso, completamente negligente em relação à violência que as mulheres sofrem. E, pura e simplesmente, não olha para isso, nem sequer tem números e nem sequer se interessa por isso. Okay? E muito obrigada. Apenas para dizer uma outra coisinha, o casamento forçado, dizia eu que era um dos tipos mais cometidos aqui na Guiné-Bissau, e não existe previsão legal. Existe, na lei da violência doméstica, um único artigo, o número de um artigo onde isso é mencionado. E eu acho que é absolutamente triste que, sendo um dos tipos mais cometidos de violência baseada no género, que não tivesse, já nem digo uma lei, mas que merecesse uma atenção especial do legislador e pudesse frisar e garantir a punição, a responsabilização dos infratores e das infratoras, porque também existem muitas mulheres a darem as suas filhas em casamento de forma precoce, forçada. Muito obrigada. Obrigada, Maimuna, pela fala tão instigante, tão inspirada. Infelizmente, o que a gente consegue ver em comum é que em diferentes partes do mundo os problemas se repetem, embora a ideia de casa seja associada a uma noção de lar, de um espaço de segurança, de um espaço de harmonia e acolhimento para muitas mulheres no mundo. O lar é o espaço da violência, é o espaço do perigo, é o espaço da morte, é o espaço também de um trabalho não remunerado, de uma economia do cuidado que sobrecarrega as mulheres. Eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta para as três, inspirada justamente no fim da fala da Maimuna, né? Nós começamos falando do incremento nos índices de violência doméstica e familiar, em que nossos países, os países dos quais falamos aqui, não foram os primeiros países atingidos pela pandemia. Então, nós já tínhamos notícias que começaram a chegar ainda no final de 2019 da China, depois as notícias que chegaram da Itália, da França, dos Estados Unidos, da associação entre as medidas profiláticas sugeridas pelas autoridades, pelos especialistas, que pediam no início o isolamento social, depois a OMS pediu para que trocássemos inclusive a palavra para contemplar a ideia de distanciamento físico, uma vez que em meio a uma crise sanitária, mas também uma crise política e econômica e também moral, talvez nós nunca tenhamos precisado uns dos outros tanto quanto no último ano. Então, as redes, o apoio, o contato, na medida que fosse possível e muitas vezes remoto, né, pelas tecnologias, lembrando que o acesso às tecnologias é extremamente desigual dentro de cada país e nos diferentes países, mas era uma possibilidade que inclusive disponibiliza
aqui a situação, esse evento que estamos vivendo, podendo ouvir o relato de Maimuna e o relato de Julie. E a minha pergunta é a seguinte, a primeira, né? Para além da questão da violência doméstica e familiar, como a Maimuna trouxe, de que outras formas a gente também pode pensar outras violações a direitos de meninas e mulheres que se acentuaram agora durante a pandemia em cada contexto nacional e dentro dos diferentes contextos nacionais. As mulheres, elas são muitas e são muito diversas também, tem diferenças geracionais, tem diferenças regionais, diferenças religiosas, diferenças raciais, dependendo do país, diferenças na sexualidade. Maimuna trouxe o exemplo que se pressupõe, né, o aumento da mutilação genital e do casamento forçado. No caso da Guiné-Bissau, aqui no Brasil, a gente sabe do aumento da dificuldade no acesso a determinados direitos. Nós acompanhamos o caso de uma criança violada que não conseguiu, que teve o seu direito à interrupção da gestação, que é garantido constitucionalmente, o tempo inteiro violado, minado, criticado por grupos sociais contrários aqui no Brasil. Então, para além da violência doméstica e familiar, a gente está falando também de uma série de outras situações que mina esse caminho, essa luta pela igualdade nos direitos entre homens e mulheres. Também as mulheres voltando para casa, as escolas fechadas e tendo que cuidar de crianças, de idosos, de pessoas com necessidades especiais. Nós temos um número que saiu no Brasil, que é a primeira vez que a taxa de mulheres empregadas é tão baixa nos últimos 30 anos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco. Vou começar com a Maimuna, porque ela tem que sair antes, já tem um compromisso pré-agendado, mas eu gostaria de ouvi-la, né? Que outras formas de violações a direitos de meninas e mulheres a pandemia também acentuou, no caso da Guiné-Bissau? Olá, Beatriz, outra vez. Eu referi-me à mutilação genital feminina. Só para que tenham ideia, há regiões, zonas na Guiné-Bissau onde 90% das meninas entre os 15 e os 49 anos são mutiladas. Vêm os seus órgãos genitais retirados em nome da religião, em nome dos argumentos mais estapafúrdios que podem existir. Muitos dizem que é porque a mulher fica mais limpa, porque não vai poder para o seu marido, para o seu pai, ou seja, isso acentuou-se, nós notamos isso, mas eu acho que é preciso, e a Beatriz já tinha mencionado isso, as mulheres onde deveriam encontrar segurança encontram violência, e aqui o que aconteceu foi, em março, de um dia para o outro, literalmente, foi determinado estado de emergência e dissemos às mulheres, e vamos só falar das mulheres, dissemos às mulheres, fiquem em casa, não podem sair de casa, e não sabemos em que condições é que essas mulheres ficaram. Elas ficaram como? Elas estavam protegidas, não estavam protegidas. Elas tinham como se alimentar, não tinham como se alimentar. Elas tinham tinham acesso à informação relativamente aos mecanismos de resposta? Não tinham. Ou melhor, não sabíamos, mas em princípio não tinham. Okay? Então, era preciso também ver isso. A mutilação genital feminina continuou, não é? Casamentos forçados também continuou, a violação sexual, porque as mulheres também continuaram sem acesso ao planeamento familiar que estavam a fazer, aquelas que estavam grávidas ficaram em casa, estava tudo fechado, vão recorrer a quem? Uma mulher grávida que já tivesse no seu 9º mês iria precisar de assistência, não é? E é isso que nós estamos a lutar, para que as pessoas deixem de fazer os partos caseiros e que recorressem aos hospitais, não é? E de um dia para o outro nós dissemos, ok, já não há essa possibilidade, tem que ficar em casa. E o Estado simplesmente não encontrou forma de dar resposta a essas necessidades que as mulheres daquele momento tiveram. Mulheres que antes tinham que ir para os centros de saúde buscar pílula para evitar a gravidez. Mulheres que antes tinham que
e buscar preservativo, ou até mesmo homens, não é? De um dia para o outro, o centro de saúde está fechado, os hospitais estão fechados, vão recorrer aonde? Será que vão deixar de praticar o sexo? Não. Vão continuar a praticar e provavelmente vai aumentar todas as doenças, todas as infecções sexualmente transmissíveis e não vamos ter controle. Porque como é que vai ser feito esse controle? Não temos como. Então, eu iria eleger como outras, como é que a Beatriz disse? Outras manifestações de violência. Violações. Sim, que a mulher passou, o casamento forçado, no caso da Guiné-Bissau, a mutilação genital feminina e a violação sexual, sem contar com os maus tratos, que penso que já tinha sido mencionado. Obrigada. Muito obrigada, Maimuna. Foi um prazer te conhecer. Eu espero encontrá-la remota e fisicamente. Com certeza. Espero receber um convite para ir para São Paulo. E a gente para Guiné-Bissau, com o maior prazer. Com certeza. Obrigada novamente. E essa é uma das coisas que a tecnologia nos permitiu fazer esse ano, mas que não suplanta a alegria de estarmos próximos. Então, há um futuro melhor. Muito obrigada. Também acredito. Obrigada. Adeus, toda a gente. Tchau, tchau. Vou passar a palavra, então, agora para a Julie, da Human Rights Watch. Yeah, I mean, to answer the question. Sim, para responder às perguntas, essas questões são universais, então vimos que esses sofrimentos das mulheres é universal, a questão da violência doméstica e outros problemas que as mulheres enfrentam e que a pandemia piorou. Em Bangladesh também vimos a questão do casamento de crianças, mulheres, ninhas, garotas, e especialmente isto aumentou com a pandemia. Outra questão que comentamos foi mulheres em campos de refugiados em Bangladesh. Ali houve um aumento de problemas para as mulheres. Então, nos campos de refugiados em Bangladesh, quando começou a pandemia, o governo reduziu a ajuda humanitária aos campos em 80%. Então, as pessoas não podiam ter acesso aos campos e isto resultou em várias coisas. Primeiro, que os serviços de proteção foram cancelados e isto houve um aumento da violência e também outros tipos de apoio também não tinham acesso para esses serviços de proteção, mas o governo também parou com a internet nos campos de... Então, não havia acesso à informação sobre o vírus ou não tinha acesso a outros recursos, nem sequer através da internet. E também houve uma diminuição da ajuda humanitária e houve um impacto também em os serviços sanitários. Então, houve menos pessoas fazendo o trabalho técnico dos banheiros portáteis, retirando de ali o esgoto. Então, houve um pioramento da higiene e do cuidado com a menstruação das mulheres. Então, talvez não tiveram, inclusive, acesso à água potável. E também foram lugares muito perigosos para a violência heterossexual, pelo confinamento, pela quantidade de gente num pequeno lugar. Então, certamente a pandemia fez que as pessoas tivessem mais dificuldade de acesso a cuidados sanitários, água potável, a serviços de saúde, etc. Então, isso piorou
aos cuidados que as mulheres puderam ter a respeito não somente do Covid, sino da violência doméstica, da violência de gênero e outro tipo de maltratos. Também a questão sobre o nascimento de bebês. Muitas mulheres não tinham acesso a hospitais para dar à luz, e então tiveram situações péssimas para dar à luz. Isso também piorou a situação de saúde das mulheres. Obrigada, Julie. Sem dúvida, nós estivemos esse ano, ainda estamos e continuaremos no futuro próximo, diante desses fenômenos que são, ao mesmo tempo, universais, se repetem, e, ao mesmo tempo, locais e atravessados pelas desigualdades de cada local, né? Aqui no Brasil, lidamos com as especificidades de um contexto de violação ao direito de mulheres em determinadas situações diferentes da Guiné-Bissau e da Bangladesh, mas o que infelizmente nos une é o fato de nascer mulher nesses países já é nascer com uma probabilidade muito maior de ter direitos fundamentais violados, e quanto mais se acumulam algumas diferenças, no caso do Brasil, raciais e de classe, esse cenário piora na garantia de direitos. Jacira, por favor, agora lhe passo a palavra para falar um pouco dessas outras violações de gênero que vieram, que se acentuaram, né? Não vieram, mas durante a pandemia. Eu quero aproveitar, Beatriz, Bia, para comentar também uma pesquisa que o Instituto Patrícia Galvão realizou que está a pesquisa de percepção sobre estupro e aborto previsto por lei. Essa pesquisa estava prevista para entrar em campo na semana em que uma menina de 10 anos, que sofreu estupro de uma pessoa próxima da família, tentava buscar, através da lei que permite, a interrupção dessa gravidez. E essa teve uma cobertura intensa da imprensa, e nós deixamos para colocar em campo a pesquisa logo depois desse fato noticioso, importante, que mobilizou mentes e corações no Brasil. Pelo menos a pesquisa nos permite dizer que mobilizou mentes e corações. O estupro de mulheres e meninas é fonte de medo constante na vida da população. Para 99% dos entrevistados, as mulheres brasileiras têm medo de serem vítimas de estupro. Quer dizer, algo muito pouco falado no ambiente público, no ambiente entre amigos e amigas, dentro da família, mas é um tema que está no radar das pessoas. 99% tem medo de que alguma familiar ou mulher próxima seja vítima de estupro, isto respondendo homens e mulheres. Eu vou citar só alguns dados aqui. 92% dos homens têm medo de que sua filha, mãe, esposa ou namorada seja vítima de estupro. Olha do que nós estamos falando, algo que é muito menos debatido na imprensa, muito menos falado em relação ao estupro, em relação à violência contra as mulheres, a violência doméstica, mas é um tema que está no cotidiano das pessoas. 95% das mulheres têm medo de serem vítimas de estupro, sendo que 78% têm muito medo de ser vítima de estupro. E nós estamos falando de uma pesquisa que dialogou com mulheres das diferentes camadas sociais, das diferentes cidades do Brasil, e os números foram nesse sentido. Então, me parece da maior importância o diálogo sobre esse tema. Mas eu queria aproveitar uma outra dimensão, Beatriz e todos que estamos aqui. Eu queria comentar, já que nós estamos dentro de um ambiente que tem a ver com segurança pública, eu queria dizer que, em relação à segurança pública, as delegacias no Brasil todo não levam a sério o tema de violência doméstica e o tema de estupro. As mulheres, quando recorrem a esses espaços, elas são desacreditadas, elas não são levadas a sério. Delegacias de mulheres
que atende mulheres em situação de violência e em situação de estupro, é algo que o Brasil tem, Delegacia da Mulher, antes de ter a Lei Maria da Penha, que foi criada ainda na década de 80, aqui em São Paulo, a primeira delegacia, com o primeiro governador democrático, depois de um período grande de ditadura militar. Então, o Brasil tem mais de 6.000 municípios, e apenas 400 delegacias. E uma parte importante dessas delegacias estão nos grandes centros. Então, nós estamos dizendo que o Brasil, em relação à segurança pública, para atender não só mulheres que sofrem violência, ameaça de morte dos seus parceiros, todo tipo de violência, e também mulheres que sofrem violência sexual, que sofrem um estupro, elas, dentro do espaço de segurança pública das delegacias que tem em todos os municípios do Brasil, ainda há um treinamento aquém da necessidade da segurança pública. Claro que nós temos algumas patrulhas da Lei Maria da Penha, que são todas coordenadas por mulheres da segurança pública e também militares. Isso mudou um pouco o ambiente, mas é necessário debater num fórum de segurança pública o quanto a segurança pública está atrasada, com vícios de um século atrás, para o atendimento das mulheres, para o registro de ocorrência em relação à violência sexual e à violência doméstica. Eu acho que é importante acentuar nesse espaço esse atraso que ainda nós constatamos no dia a dia de um lugar chamado Brasil. Muito obrigada, Janja, pelas colocações, né? São fundamentais, que a gente, como sociedade civil, como iniciativa privada, como órgãos públicos, como movimentos sociais, a gente não cesse de lembrar que o que nós pedimos e as nossas lutas são motivadas por garantias de direitos fundamentais que nos são alijados, que nos são negados constantemente. E esse ano tudo ficou mais à flor da pele, não é mesmo? E a gente ainda está muito longe de ter uma estrutura minimamente decente, minimamente viável para a garantia de direitos fundamentais no Brasil. Talvez tenhamos caminhado para trás com a pandemia, e certamente estamos caminhando para trás nos últimos tempos, com o desmonte de políticas, com o déficit orçamentário. Não se faz política pública sem orçamento. Isso é fundamental que seja dito. Agora eu gostaria de encaminhar para as palavras finais, e infelizmente nós chegamos aqui no teto da nossa atividade. Julie, por favor, muito obrigada pela coragem, pela sua disponibilidade, mas sobretudo pela coragem de estar falando de um contexto que precisa, inclusive, que a sua identidade seja protegida, mas que é fundamental que tenhamos vozes de todos os lugares em prol dos direitos, em prol de uma sociedade mais justa, menos violenta e menos desigual. Gostaria de dar a palavra para suas últimas considerações. Quero agradecer a todos por ter tomado o tempo para essa discussão. Foi uma honra participar. Eu aprecio muito essa participação. Em Bangladesh, já sabíamos que muitas mulheres tinham experiências similares, e entre minhas colegas e ativistas do sul da Ásia, sabemos que as mulheres têm experiências parecidas, e temos um conhecimento comum sobre esses problemas, mas foi muito inspirador escutar de ativistas de todo o mundo, ver como vocês estão combatendo a violência contra as mulheres ao redor do mundo, e como podemos trabalhar juntos para trocar ideias e encontrar melhores soluções para proteger as mulheres em todas as partes do mundo. Muito obrigada.
very much, Julie, and I Muito hope that obrigada, we can Julie. move forward with Espero this que podamos report. progredir no sentido de melhorar a situação das mulheres no mundo. Já algumas últimas palavras. Olha, eu também só tenho a dizer que importante essa máxima do encontro do fórum, pautar violência contra as mulheres, pautar violência doméstica, pautar violência sexual e num diálogo internacional. Eu acho que essa é a grande novidade do fórum, possível até nesse momento de pandemia, onde é realizado esse quarto encontro online, mas da maior importância, esse diálogo internacional, de uma perspectiva dos direitos das mulheres, de uma perspectiva de que toda mulher tem o direito a uma vida não violenta, uma vida sem violência, é da maior importância. Foi muito rica a tarde de hoje, foi muito importante e que a gente possa, nos próximos fóruns, nos próximos encontros, ter esse diálogo internacional, porque violência contra as mulheres é algo, infelizmente, transnacional. Exatamente, já. Bom, eu pessoalmente gostaria de agradecer a Juliana, a Samira, quero agradecer também a Daniela Grelan, a diretora do Instituto Avon, a quem eu estou representando hoje, com muita alegria, com um senso de responsabilidade. Eu queria chamar o Fernando, que vai compartilhar o registro gráfico da nossa conversa, da nossa atividade. Tá tudo certo, pessoal da produção? Sim, eu posso compartilhar aqui. Ok. Espera aí. Então, vamos lá. Essa inovação muito interessante aqui do pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além disso, a gente tem possibilidade de ver a foto do Fernando. Exatamente. Ainda vou fazer alguns ajustes aqui, tudo, porque tudo é muita coisa, né? Mas a informação toda está aí. Ainda tem, assim, umas gracinhas para fazer, assim. Muito legal, Fernando. Seu trabalho é incrível. Muito obrigado. legal. Muito obrigado. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Foi um prazer a todos e a todas. Eu espero que a gente continue conversando sobre esse assunto. A pandemia, ela ainda continuará, não é uma mera vacina. Não tem desenho nenhum aqui, né? Perdão, Fernando, seu microfone está aberto. A pandemia continuará, infelizmente, a gente tem os efeitos dela, tanto do ponto de vista sanitário, mas continuaremos vivendo por muitos anos seus efeitos socioeconômicos e culturais, e esse assunto, embora ele seja conversado há muito tempo, ele não está nem perto de se esgotar, que é o assunto da segurança e a garantia de direitos fundamentais para as mulheres no Brasil e no mundo. E eu quero agradecer novamente todo mundo que acompanhou a gente, ao pessoal do fórum, por esse espaço qualificado de conversa, pela gentileza sempre com que trata convidados e convidadas, e eu espero que a gente se veja aí nas próximas atividades. Um abraço.